bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir o vídeo. Hoje aqui eu queria responder às 10 questões da avaliação diagnóstica e em algumas delas fazer pequenos comentários que acredito que deve ajudar na dúvida que você tinha ou que você tem e um pouco o porquê de você ter acertado ou não a questão. Isso é um pouco que eu já faço com outro nome que eu chamo de nivelamento. Quando a gente pega uma série de questões elementares, básicas, e aplicamos para todas as turmas. Aí temos um retrato, um diagnóstico, um perfil, por assim dizer. Tá bom? Então vamos lá. A primeira questão perguntava assim: o que melhor define filosofia? Ou seja, das 5 alternativas, qual delas se aproximaria mais de uma definição, de uma explicação sobre o que seria filosofia? A letra correta seria a letra C, que diz assim: um conhecimento que busca compreender a realidade por meio da razão. Simples. Não seria crença religiosa, não seria uma opinião pessoal, não seria uma ciência baseada em experimentos, tampouco um conjunto de regras sociais. Questão 1, letra C. A questão 2 é uma questão muito elementar, muito mesmo, básica, mas ainda notei algumas dificuldades. O surgimento da filosofia, onde foi? Nós já estudamos que foi na Grécia Antiga. Então, 2, também letra C. Questão 3. O pensamento filosófico se caracteriza principalmente por. Então, a principal característica do pensamento filosófico é o questionamento, é a reflexão crítica. Esses são características principais do pensamento. Não seria aceitar tradições, buscar explicações mágicas, não. Repetir ideias prontas, muito menos. Evitar dúvidas. Então, questão 3 seria letra C, questionar e refletir criticamente. A questão 4 foi uma questão também que gerou muita dúvida. O mito pode ser entendido como: o que é o mito? Não é uma explicação científica, não é um pensamento baseado na lógica formal, não é um tipo de conhecimento filosófico moderno, tampouco uma teoria comprovada por experimentos. O mito é uma narrativa simbólica, ele é repleto de símbolos, e o seu intuito é explicar o mundo. Com isso, a resposta da 4, letra B. Vale a pena voltar, pegar um material sobre mito. Tem um dos vídeos lá no canal, aqui no canal, aliás, que tem uma fala sobre mitos. Questão 5. A filosofia se diferencia do senso comum por quê? E aí você tem duas coisas totalmente diferentes. Filosofia de um lado, senso comum de outro. O senso comum são aquelas ideias que, de tantas pessoas repetirem e repetirem sem questionar, sem duvidar, outras pessoas acabam tomando como verdade. Consensual. Né? Isso não é filosofia. Então, a filosofia ela tem o que? Ela busca explicações críticas fundamentais. Ou seja, não é baseado na opinião popular, não aceita crítica, pelo contrário, ela é um pensamento crítico. Rejeita qualquer forma de conhecimento? Nunca.
Então, letra C, busca explicações críticas fundamentais. Isso aí é onde a filosofia se diferencia do senso comum. Questão 5. Questão 6. A frase de Sócrates, só sei que nada sei, significa. Vejam, Sócrates admite a própria ignorância. Ele admite que é quando eu entendo que eu não sei de nada, e aí que eu começo a saber. O primeiro passo para o conhecimento, para a busca do conhecimento, é reconhecer a própria ignorância. Só assim eu começo do zero. Eu vou atrás. Então, essa questão 6. A letra que ele não tinha nenhum conhecimento não é verdade. Que o conhecimento não existe também não é verdade. Que apenas os ignorantes são felizes também não. E que o saber é impossível de forma nenhuma. O saber é possível sim. 6. Letra correta, letra C. Que reconhecer a própria ignorância é o começo do saber. A questão 7, ela foi uma pegadinha, inclusive pegou algumas pessoas mesmo. Qual das opções abaixo apresenta um problema filosófico? Então, o que é um problema filosófico? Se esse microfone funciona ou não, não é um problema filosófico. Problema filosófico seria como eu uso o microfone em função do desenvolvimento do conhecimento. Porque ele capta a minha voz, porque... Então, os problemas filosóficos são problemas que requerem uma reflexão. E aí, letra A diz assim, qual é a capital do Brasil? É um problema filosófico? Não. Brasília ser capital do Brasil é um problema filosófico? Não. Quanto é 2 mais 2? É um problema filosófico? Também não. Qual é o maior planeta do sistema solar? É um problema filosófico? Também não. E veja, até então, o que eu estou lendo aqui, o que eu estou colocando, não tem impacto nenhum com a minha vida prática. E a letra E, qual é a fórmula da água? Na letra C aparece a seguinte pergunta: o que é a justiça? Aí sim. Quando eu me pergunto sobre o que é a justiça, quando eu pergunto sobre o que é a liberdade, o que é a felicidade, quando eu pergunto o que é o certo, o que é errado. Isso são problemas filosóficos. Então, questão 7, letra C. Questão 8. Pensar criticamente significa. E eu quero que atentem, e aí, quando voltarmos às aulas presenciais, eu vou devolver as provas que já estão aqui corrigidas, né? Olha aqui o volume delas. Eu vou devolver. Você vai ter a oportunidade de ver como se saiu. Eu vou postar o gabarito aqui no grupo também. Mas vão perceber que as questões são intercaladas. E elas são, uma depende da outra também. Tem questões que, se você voltasse para ler, pensar criticamente é aceitar tudo sem questionar, é discordar de tudo automaticamente. Veja, alguém marcou isso. Não, não quer dizer que porque eu sou filósofo, eu discordo automaticamente. É esse automaticamente que torna a questão, a letra, sem ligação com a pergunta. Seguir a opinião da maioria, evitar qualquer tipo de dúvida. A dúvida é o princípio inicial. E letra D, que é a resposta do número 8, questionar, analisar e refletir antes de formar uma opinião. Olha que questão importantíssima. Pensar criticamente significa o quê? Significa questionar, analisar e refletir antes de formar uma opinião. Então, 8, letra D. 9. A filosofia é importante por quê? Letra A. Serve apenas para especialistas. B. Não tem utilidade prática. C. Ajuda a desenvolver o pensamento crítico e compreender a realidade. D. Substitui todas as outras disciplinas. E E. Trata apenas de assuntos antigos.
Gente, pelo contrário, veja a profundidade da resposta. Ajuda a desenvolver o pensamento crítico e compreender a realidade. A resposta seria essa, letra C. E a última questão, a número 10. Assinale a alternativa correta. A. Apenas filósofos podem filosofar. B. Filosofia é uma atividade exclusiva da escola. C. Filosofia não tem relação com a vida cotidiana. D. Filosofar é refletir e questionar sobre a realidade. E E. Filosofia é apenas decorar teorias. Gente, essa aqui muito tranquila. Filosofia é refletir e questionar sobre a realidade. É a letra D. Eu ainda fiquei preocupado quando eu corrigi algumas provas que eu encontrei que alguém teria marcado que é uma atividade exclusiva da escola. E não é. É uma atividade da vida. Todo ser que respira filosofa. Tá bom? Bons estudos, estamos juntos.